Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações nesta noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 100. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Salmo número 100. Assim está escrito: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Este salmo nos convida a aclamar ao Senhor, a servir o Senhor com alegria através de cânticos. Então, quando nós aqui iniciamos o nosso culto, cantando ao Senhor cânticos de louvor, nós estamos servindo a Ele com alegria, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, que Ele nos criou, que a Ele pertencemos, que somos seu povo, que somos ovelhas do seu rebanho, e Ele quer que entremos pelas suas portas com ações de graça e com cânticos de louvor. E mais, amados, no Salmo 22 está escrito que, no versículo 3, que o Senhor, Ele é entronizado acima dos louvores do seu povo. Ou seja, quando nós entramos na presença do Senhor, louvando a Ele, com ações de graça, com cânticos de louvor, nós estamos elevando o nosso Senhor a um lugar de soberania nas nossas vidas, de soberania no nosso momento aqui de reunião. Então, neste momento, não vamos apenas encarar o tempo de louvor a Deus como um cantar simplesmente, ou como uma preparação para recebermos a palavra. Vamos sim aquietar os nossos corações, vamos dizer para o Senhor o quanto Ele é bom, o quanto nós o amamos, o quanto nós reconhecemos que Ele é um Deus poderoso, um Deus soberano, e assim, reconhecendo a sua soberania, nós estamos entregando as nossas vidas nas suas mãos. Vamos fazer isso agora? Amém, Senhor. Nós te agradecemos por podermos nos reunir, Senhor, nessa noite tão fria, mas é tão bom estarmos reunidos em Teu nome. Obrigada por esta casa, Senhor, que nos recebe, por este lugar tão agradável, Senhor. Estamos sentados ao redor da mesa, como famílias que estão unidas num encontro contigo. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos e queremos te dar todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Queremos entronizar-te nos nossos corações em primeiro lugar, mas também neste momento onde estamos reunidos como família tua. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor para a glória do teu nome. Amém. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio.
são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele toda a glória eternamente. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Amém, Senhor, nós estamos reunidos por Tua causa, Jesus. Se um dia Tu não tivesses vindo como um de nós, se Tu não tivesses vivido entre nós, se não tivesse carregado naquela cruz o preço, o peso do nosso pecado, se não tivesse pago este alto preço com a Sua vida, nós não estaríamos aqui, Senhor Jesus. Se Tu não tivesses vencido a morte, que esperança haveria de vida para nós? Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Nós queremos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e declarar em todo o tempo que nunca foi sobre nós. Tudo é sobre o que Tu fizeste por nós e para nós. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Te agradecemos por estarmos reunidos. Te agradecemos porque podemos com liberdade Te louvar, partilhar a Tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo isso. Louvamos a Ti pela liberdade que temos. Louvamos a Ti pelas crianças que temos no nosso meio, Senhor. Louvamos a Ti por tanta bondade. Queremos neste momento, Senhor, chamar as crianças aqui. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelas crianças que a cada semana estão aqui, Senhor, recebendo da Tua palavra. Tu mesmo disseste na Tua palavra para nós inculcarmos os Teus ensinamentos nas nossas crianças, nas mentes e nos corações, andando pelo caminho, assentado em casa, quando levantamos, quando deitamos, em todos os momentos, Tu nos orientaste, Senhor, a inculcarmos as Tuas palavras, os Teus ensinamentos na mente e no coração das crianças. Por isso, Senhor, nós neste momento pedimos ao Espírito Santo de Deus que traga a Sua graça sobre a Angelita e também sobre todas as crianças que vão receber a palavra e o ensino dessa noite. Que tudo fique gravado nos seus corações e os acompanhe por toda a vida. Em nome de Jesus. Amém? As crianças hoje vão fazer algo aqui para vocês. Vão distribuir uns papeizinhos com um texto bíblico. É o mesmo texto, só em diversas versões bíblicas diferentes, para que todos nós saibamos qual é o texto que as crianças estão decorando. Então, este é o texto que as professoras estão ensinando, estão tratando a respeito de pecado, de como o pecado entrou no mundo, o que significa o pecado nos nossos corações. Então, cada um leva para casa e também reflita e memorize, né? Se as crianças estão decorando, é claro que vocês também podem decorar. Então, quem vai levar o pacotinho e vão distribuindo. Vamos ver o que nós vamos fazer? Quantos tem aqui, Tânia? Eu acho que tem para todo mundo aí. 3 pratinhos. 4 pratinhos. Para 4 pessoas. Aqui. Vai lá que alguns vai distribuir. 4 pratinhos. Tudo isso você vai pegar? Mas um monte. Consegue? Umas 2 mãozinhas, senão dá. Vamos dar para o Samuel mais uma. Isso. Entrega para as pessoas. Um para cada um. Uau.
É um papelzinho só. Eu também tenho, você já entregou os teus? Já? Pode vir. Ó, dava no iPad. Depois pode trazer um pra mim, quem tiver. Não vai ter? Tem? Eu não ganhei. Pecado. Todo mundo ganhou? Não? Ó, o Walter e o Valmir não receberam a Maite. Um pra mim. Ah, acabou? Acabou? Então tá bom. Faltou pra mim e Não pro... faz mal. Hã? Então, Deus abençoe você para aprender, para fazer o trabalhinho lá com as tias, com a tia Angelita, assim com o Arthur, com o André e com o Samuel, tá bom? Amém? Então podem ir vocês lá com a tia Angelita. Então, as crianças estão aprendendo a respeito do pecado, né? A partir da história de Caim e Abel. E eles têm memorizado os textos bíblicos. Vejam vocês que na semana passada a Grazi contou que a Maite no carro vinha e dizia: mamãe, João 16, né? Era? João 3, 16. Ela falava alguma coisa Uma coisa assim. E na verdade eles estavam memorizando, né, Tânia? Esse texto bíblico, e ela pequenininha aqui, que tem só 3 aninhos, ela queria que a mamãe abrisse a Bíblia para ler com ela o João 3,16. Então, é muito precioso como fica gravado, né, na mente das crianças e também no coração. Então, isso é muito lindo. Muito bem, minha gente. Hoje eu quero partilhar algo com vocês que Deus vem trabalhando há um tempo no meu coração, e Deus é tão maravilhoso que, sem o Charles saber do que eu estava refletindo e do que eu pretendia trazer como palavra, ele trouxe aqui uma reflexão semana passada sobre João 15, com uma ênfase na comunhão com Jesus. E hoje nós vamos refletir dentro desse mesmo assunto, algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que eu não podia deixar de partilhar com vocês. Na verdade, essa reflexão eu já tenho até por escrito há um tempo atrás, mas eu estava mexendo nos meus papéis e nas minhas reflexões, fazendo uma seleção delas, e parei nessa, que fala sobre o nosso relacionamento com Jesus como o pão da vida. Então, a partir do texto de João 6, onde Jesus se revela como o pão da vida e onde ele fala sobre nós nos alimentarmos dele, da sua carne e do seu sangue. Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6. Jesus estava caminhando com seus discípulos, já havia feito a primeira multiplicação dos pães, lembram disso? Capítulo 6 começa com a primeira multiplicação de pães e peixes, e aí depois disso, Jesus, quando ele anda sobre o mar, tem aquela experiência dos discípulos estarem no mar e ele vir sobre o mar ao encontro deles. E depois da multiplicação dos pães e dos peixes, uma grande multidão ia atrás de Jesus. Por quê? Porque tinham visto o milagre. E Jesus então ali conversa com os seus discípulos próximos e ele se revela. Uma das colocações que o Charles fez a semana passada,
de Jesus se revelando como o eu sou, e um dos eu sou que ele se revela é eu sou o pão da vida. Então vamos lá, João capítulo 6, versículo 48, é o primeiro que nós vamos... vamos ler primeiro o 35. Jesus diz aos seus discípulos: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora vamos lá para o 48. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O que eu queria trazer para vocês é algo muito precioso quando a gente começa a refletir sobre a palavra de Deus. E à medida em que nós vamos lendo a palavra e conhecendo, o Espírito de Deus vai fazendo as conexões entre os textos bíblicos. E foi isso que o Senhor me deu, a conexão entre pelo menos 3 textos bíblicos. Esse de João 6, João 1, Evangelho de João capítulo 1 e no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 e o Salmo 23. Todos esses textos estão relacionados e todos eles falam sobre o que foi refletido na semana passada. Jesus disse que ele era a videira verdadeira e que nós somos os ramos e que nós precisamos permanecer nele, porque se não permanecermos nele, nós não frutificamos, não é verdade? Porque sem ele nada podemos fazer, sem a seiva dele, sem a seiva do amor dele. Mas hoje nós vamos ver como permanecer, de que maneira nós permanecemos na videira, de que maneira nós permanecemos conectados com Jesus Cristo, para podermos então frutificar no tempo certo, no tempo oportuno de Deus, para podermos ser testemunhas do seu amor e da sua graça. Então, olhando aqui bem devagarzinho para este texto do Evangelho aqui, do versículo 48 em diante, no 49, na verdade, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Então, como nós vamos viver eternamente? Como nós podemos ter vida eterna? Como nós podemos não perecer? Nós só não perecemos se nós conhecermos a Jesus e comermos dele. Então, nós precisamos, gente, conhecer Jesus, precisamos nos alimentar dele e precisamos permanecer nele. O que é conhecer Jesus? Primeiro é saber quem ele é. A semana que passou foi colocado, foi de uma forma muito preciosa quem Jesus é, todas as revelações que ele fez, os eu sou, que ele se revelou no Evangelho de João. Então, este conhecimento é um conhecimento do que está nas Escrituras. Então, nós temos um conhecimento, vamos dizer, superficial. Mas nós precisamos nos alimentar desse Jesus que passamos a conhecer. É um conhecimento teórico. Como que nós nos alimentamos? Por que nós nos precisamos alimentar? Porque nós precisamos absorver os seus ensinamentos. Isso significa alimentar-se de Jesus.
Isso significa alimentar-se do pão da vida, significa absorver os ensinamentos de Jesus. Agora, para nós permanecermos nele, sermos de fato ramos da videira, nós precisamos praticar esses ensinamentos que a gente conheceu, que nós absorvemos. O que é absorver os ensinamentos? É interiorizar, é pensar, é refletir, mas não adianta só ter conhecimento, não adianta ter só conhecimento e gravá-lo na mente se nós não tornarmos esses conhecimentos em algo prático para as nossas vidas. Então, conhecer, alimentar-se e permanecer no conhecimento, permanecer no ensinamento absorvido, implica em relacionamento com Jesus. Esses 3 verbos apontam para um relacionamento. O tema da semana passada foi comunhão com Jesus Cristo, a importância da comunhão. Então, relacionamento é ter comunhão. Nós sabemos que Jesus é o caminho, nós sabemos que a nossa vida com Ele é uma caminhada, ou seja, ela implica em movimento. Mas para nós sermos um com Ele, neste movimento, o que precisa acontecer? Nós precisamos nos misturar com Ele. Da mesma forma como quando comemos um alimento, quando comemos um pão, colocamos na boca, adianta ficar só na boca? Não. É preciso mastigar. Quando a gente mastiga, nós desmanchamos aquele alimento, ele passa pelo processo digestivo. No processo digestivo, os nutrientes são todos transformados de uma forma que podem ser assimilados pelo sistema digestivo, e aí os elementos entram na corrente sanguínea. E quando eles entram na corrente sanguínea, eles se espalham pelo corpo inteiro. Então, nós precisamos ter com Jesus este tipo de relacionamento, esse tipo de união que se torna uma unidade. Não basta uma união, tem que se tornar uma unidade, algo que não tem como separar. Algo que é único não tem separação. Ele está tão misturado que a gente não tem como separar. E é isto que Jesus quer ser para nós. Por isso Ele se revelou como o pão da vida. Porque o pão era o alimento essencial, considerado, um alimento essencial, mais ainda era naquela época. Eles precisavam do pão para ter as forças, para poder prosseguir, para poder caminhar, para poder trabalhar, para viver. E Jesus então vem e diz, para que vocês vivam eternamente, para que exista uma vida além desta daqui, é preciso se tornar um comigo. Mas como é que nós nos tornamos um com Jesus Cristo? De que maneira a gente pode se tornar um com Ele? Se nós continuarmos a ler aqui o capítulo 6, o versículo 52 diz assim, que os judeus começavam a disputar entre si, como é que este pode dar-nos a carne, a sua própria carne para nós comermos? E eles começaram a questionar, por quê? Porque olhavam no plano natural, como se Jesus estivesse os chamando para serem aqueles que comem, como é o nome? Canibais, que comem a carne uns dos outros. Não, Jesus estava falando em algo muito mais profundo e algo muito além. Jesus diz para eles, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não está aqui no texto do Evangelho de João. Está lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, quando Jesus é tentado, quando Jesus faz o jejum no deserto, e daí o diabo aparece para tentá-lo, e
diz para ele, sabia que ele estava 40 dias sem comer, diz para ele, está com fome, então transforma essas pedras em pães. E Jesus cita um texto do Antigo Testamento. Este texto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, foi algo que Deus disse para o povo lá na travessia do deserto. Lá na travessia do deserto, Deus providenciou o pão pelo maná. O maná vinha a cada manhã, caía do céu para eles. Então eles entendiam que o pão que desce do céu era um pão físico. Mas Jesus estava falando sobre ele como o pão vivo que desceu dos céus. Eu queria ler com vocês, vamos abrir lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, entre os 5 que foram escritos por Moisés, os 5 primeiros livros. Capítulo 8, nós vamos ler nos versículos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 8, os versículos 1 e 2. Moisés faz as admoestações para o povo a respeito da observância dos mandamentos, e ele diz assim: cuidareis, Moisés falando para o povo, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus queria que eles aprendessem que é a palavra dele que nos sustenta. Se Deus não houvesse ordenado que o maná caísse dos céus para eles, o maná não cairia e eles não teriam sustento. Então, não era o maná o mais importante, mas a palavra de Deus que trouxe à existência o que não existia. O maná não existia como um fruto de uma árvore, ele caía como um pequeno cereal, como o orvalho da manhã. E ele caía por ordem do Senhor. Então, quando Jesus diz, o verdadeiro pão que desce dos céus, sou eu sou o pão vivo. Então, como ter comunhão, como ter união profunda em unidade com Jesus? Através da palavra viva. Porque Jesus é a palavra. Onde está escrito? Quem sabe? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? Verbo é palavra. Como no princípio, lá no Gênesis, na criação de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. As três, Deus Pai Criador, o Espírito Santo pairando, e a palavra que trouxe à existência todas as coisas, que é Jesus. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne. Então, a palavra se tornou pessoa. Por isso Jesus podia dizer, comam a minha carne, porque a palavra se tornou pessoa, mas não era para comer a pessoa, era para comer
a palavra que Jesus Cristo estava ensinando para eles durante todo este tempo, né? Durante todo esse tempo, junto com eles. Talvez vocês estejam pensando, poxa vida, eu já sei tudo isso. O que há de novo para eu aprender nessa ministração? Amados, o que eu queria mostrar para vocês é a interação dos textos bíblicos. Então, vimos ali Jesus falando, se revelando como o pão vivo que desceu dos céus. Jesus dizendo da necessidade de haver uma união entre nós e Ele como o pão vivo. Mas este pão vivo não é nem o pão do trigo e nem é a carne humana. É a palavra de Deus. Como acontece essa interação do pão vivo com cada um de nós? Agora, então, nós vamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, para um texto bem conhecido, muito conhecido de todos. É um texto usado, amados irmãos, muito usado como uma forma de chamar as pessoas para ter um relacionamento com Jesus. Pessoas que ainda não conhecem Jesus, para muitos é ministrada essa palavra, vocês logo vão saber, Apocalipse 3, versículo 20. Eu vou ler primeiro o versículo, depois nós vamos contextualizá-lo. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, agora vamos pensar, né? Esse texto é usado para nós abrirmos o coração, abrirmos a vida, para Jesus entrar, para transformar o nosso viver, né? Esse é pregado de uma forma evangelística, mas não é este o contexto em que aparece esse texto. Esse texto aparece numa das cartas que Jesus deu para João, o apóstolo João, quando ele estava isolado na ilha de Patmos como uma punição, porque eles tentaram matá-lo de todas as formas, os perseguidores dos cristãos, principalmente os apóstolos, e não conseguiram, nem colocando ele num caldeirão de óleo quente, ele morreu. Então eles deportaram João para a ilha de Patmos para ele morrer isolado, para ele morrer de tristeza por estar completamente sozinho. Mas naquela ilha de Patmos, naquele sofrimento, naquele lugar de sofrimento na cabeça dos inimigos do Evangelho, naquele lugar de tristeza, Deus revela algo preciosíssimo para João. Primeiro, Jesus se revela como o Jesus glorificado. Se nós lermos o primeiro capítulo de Apocalipse, nós vamos ver que João tem uma visão de Jesus glorificado, seu rosto resplandecente, seus olhos como chamas de fogo, seu cabelo branco como a neve, seus pés como bronze polido, sua boca como uma espada afiada. Jesus glorificado se revela para João e diz para João: eu vou te ditar 7 cartas que você vai entregar para 7 cidades onde a minha igreja está estabelecida. Essas 7 cidades, elas estavam naquela época na Ásia Menor e hoje é a Turquia. E essas 7 cidades, para cada uma delas, Jesus disse que estava elogiando as coisas boas deles, mas ele também mostra as coisas ruins dessas cidades. E ele diz o que aconteceria se essas pessoas se arrependessem das coisas ruins e se voltassem para o seu ensinamento. E essa carta
no capítulo 3, que é para a igreja de Laodiceia, é a 7ª carta. Então, foi a última cidade. Os estudiosos bíblicos de profecias, de escatologia, trazem um entendimento que pode ser que essas 7 igrejas marquem 7 épocas da igreja de Jesus Cristo, desde que ela nasceu no 1º século, depois de Cristo, até os dias de hoje. Então, Laodiceia é a última cidade e ela pode compreender o último período antes da volta de Jesus Cristo. E o que diz nesse texto de Laodiceia? Vamos ler do versículo 14 em diante. Só para que a gente entenda que é Jesus falando com estas pessoas e podemos tomar como Jesus falando para nós. Porque nós estamos muito mais perto da volta de Jesus do que estiveram igrejas e cidades das cidades em anos anteriores. Então nós podemos entender que nós estamos vivendo o tempo semelhante ao da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Jesus mandando João escrever: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se identificando. Ele é o princípio da criação, certo? Ele estava lá no princípio, antes de todas as coisas. Tudo começou com ele, cantamos hoje. Tudo veio dele, por ele, para ele, né? Ele também é a testemunha fiel e verdadeira de Deus. Ele é o Amém, porque em Cristo Jesus as promessas de Deus recebem o sim e o amém, como diz o apóstolo Paulo. Conheço as tuas obras. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por que Jesus falou palavras tão duras para Laodiceia? Laodiceia era uma cidade próspera, muito próspera. Ela ficava próximo do entroncamento de 2 grandes vias do Império Romano, estradas. Então, ela era uma cidade que tinha instituições comerciais, instituições bancárias. Por isso, ele diz, aconselho-te que compres de mim ouro puro, porque aquele ouro que eles tinham de nada valia. Aquilo era fruto dos comércios, mas não era a verdadeira riqueza. Eles achavam que diziam, né? Estamos ricos e abastados. E Jesus disse, não, vocês estão enganados. Por que Jesus diz para eles que compre dele vestiduras brancas para se vestirem? É claro que a vestidura branca aponta para a pureza, para a falta de pecado, para a ausência de pecado na vida. Mas eles se vestiam com roupas escuras, porque naquela região era a região de criação de uma ovelha de pelo preto, um pelo acinzentado preto. Os animais eram não de pelagem branca, e esse pelo era usado para fazer o tecido das roupas. Então as roupas eram escuras, e Jesus diz, não servem roupas escuras, vocês precisam roupas brancas, roupas claras, roupas limpas, características de quem vive sem pecado. Por que Jesus disse que eles precisavam comprar dele colírio para ungir os olhos a fim de que vejam? Eles estavam enganados com relação a eles mesmos. Mas por que Jesus fala colírio? Porque ali era uma região de plantas medicinais.
Então era uma região de determinadas plantas que eram transformadas em medicamentos e em especial medicamento para os olhos. Então Jesus pega a realidade deles e mostra o quanto eles estavam cegos e o quanto eles estavam enganados a respeito de si mesmos. E por isso Jesus diz: eu estou aqui na porta batendo. Gente, pensem, essa carta foi escrita para a igreja e Jesus estava do lado de fora. Se Jesus estava na porta batendo, pedindo para entrar, é porque ele estava do lado de fora da igreja. Aquelas pessoas se reuniam, se chamavam de cristãs, se achavam ricas, abastadas, se achavam prósperas, mas na verdade elas não tinham o quê? Por que Jesus precisava bater na porta e entrar? Porque elas não tinham comunhão com Ele. Elas não comiam do pão. Elas não tinham intimidade com Jesus. Por isso Ele estava do lado de fora. Mas como bom pastor, Ele estava chamando, porque Ele diz: eu estou na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Amados irmãos, Jesus quer entrar na nossa vida por inteiro, no dia a dia. E isto é o que está acontecendo. A falta dessa comunhão é a característica deste nosso tempo. Quem de nós está abrindo a porta para Jesus entrar e sentar na mesa todos os dias? Porque vocês sabem o que é sentar à mesa com Jesus? É aquele momento que eu pego a minha Bíblia e que eu me sento e abro a palavra e começo a ler. Por quê? Porque Jesus é o pão é a palavra. Todas as vezes que nós nos sentamos para ler a palavra de Deus e refletir sobre ela, nós estamos ceando com Jesus. E o que eu queria falar para vocês hoje é que comunhão, que vai gerar a intimidade, que vai gerar a nossa permanência em Cristo como a videira verdadeira, depende de um devocional diário. Não depende deste momento aqui, também deste momento aqui. Mas Jesus diz, vejam aqui, é interessante a gente pegar o texto e esmiuçar o texto. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém, ele fala, se muitos? Não. Se alguém, se um, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, não com eles, e ele ceará comigo. Então está se referindo a um momento devocional particular de cada um. Quando ele diz, eu cearei com ele, ele está dizendo, eu entro, eu sento à mesa com a pessoa e eu recebo dela o que ela tem para me dar. E será que nós temos alguma coisa para dar para Jesus neste momento nosso de devocional? O que nós temos para dar? Em primeiro lugar, o tempo. Talvez se eu perguntar aqui, todos nós vamos dizer, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para parar todos os dias e tirar nem 5 minutos para ler a Bíblia e ter esse momento de comunhão com Jesus. A vida é tão corrida. E é. Então, em primeiro lugar, o nosso tempo devocional com Jesus, nós damos o nosso tempo para Ele, uma parte do nosso tempo. Em segundo lugar, nós damos para Ele a nossa atenção. Porque não adianta eu pegar a Bíblia, abrir e ler qualquer coisa de qualquer jeito.
Se eu não prestar atenção, se eu não me concentrar, se eu não me desligar de tudo que está lá fora, de tudo que está ao redor, qual vai ser o aproveitamento? É como se eu colocasse um pedaço de pão na boca e não mastigasse. Eu até posso engolir, mas o meu estômago não vai fazer aquele papel que os meus dentes têm que fazer. Aquele papel de triturar o alimento e de formar aquele bolo que vai para o estômago. Isto é função da boca com os dentes e com a saliva. Então eu também preciso dessa atenção de desligar do restante para estar ligado em Jesus. Aí o que mais? Nós oferecemos para Ele o nosso louvor, não é verdade? Porque daí, poxa vida, eu estou aqui, Jesus, porque Tu deste Tua vida por mim. Eu estou aqui, Jesus, nesse momento de devocional, de comunhão contigo, porque Tu fizeste tudo. Jesus diz, tudo está consumado. Então está tudo feito, o que precisava ser feito. Ele nos perdoou, Ele morreu no nosso lugar, Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai, Ele abriu, Ele rasgou o véu, não existe mais separação entre nós e Deus. Nós podemos chamar a Deus de Paizinho. Nós podemos ter a certeza de que Ele nos acolhe no colo. Tudo isso Jesus fez, então nós temos que louvá-lo. Então, neste momento é o momento de oferecer o nosso louvor. Não é cantar, também pode ser cantar. Eu gosto muito de música, então eu sempre tenho os louvores na minha mente, vivos, no momento em que eu vou estar aos pés do Senhor, que eu vou estar ali na mesa com Ele. Eu também ofereço os meus sentimentos, porque aí eu abro meu coração e eu digo para Ele, Senhor, eu te amo, Senhor, mas eu também estou preocupada com isso, com aquilo, com isso, com aquele, eu estou sentindo isso, então, e ali eu vou abrindo o coração. Mas eu também preciso oferecer para Jesus a minha mente, porque senão, quando Ele for falar comigo pela palavra, se a minha mente eu não entreguei para Ele, eu não vou absorver, e se eu não absorvo, lembram ali dos verbos que falamos, conhecer, depois alimentar-se, é absorver o ensinamento, para daí colocar em prática. Então, se a minha mente, por que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos renovar a nossa mente? Porque o nosso Deus é culto racional, não é culto emocional. Eu tenho que raciocinar sobre o que Jesus fez por mim. Eu tenho que raciocinar sobre a palavra de Deus que Ele deixou para mim. Então, eu preciso entregar a minha mente naquele momento. E aí eu também entrego a minha oração. Porque aí eu digo, ai Senhor, eu não consigo, ou eu estou aflita, ou eu estou agitada, ou eu estou preocupado, ou eu estou... E aí em oração eu coloco para Ele tudo aquilo que está acontecendo comigo. E então eu entrego todo o meu ser nesse momento. Gente, é ali que a gente entrega, é ali que a gente entroniza Jesus, é ali que a gente centraliza Jesus nas nossas vidas. É naquele momento de intimidade. E aí, Jesus disse, eu cearei com Ele, então Ele recebe tudo isso, porque Ele vem disposto a fazer isso conosco. E aí, e Ele comigo. Então aí chegou a parte em que nós começamos a ler a palavra, e a palavra é Jesus, e aí Ele começa a falar ao nosso coração. Ele se revela na palavra, Ele revela quem Ele é. Se nós formos ler o Evangelho de João, temos inúmeras revelações de quem Jesus é. Se nós formos ler os outros evangelhos, nós vamos ver Jesus agindo, Jesus operando milagres, Jesus ensinando, Jesus andando, Jesus chamando discípulos. Vamos tomando conhecimento dele e da obra dele. Jesus também nos oferece o seu amor. Porque na medida que nós vamos lendo, nós vamos entendendo tudo que Ele fez por amor a nós. Vamos entendendo também o seu exemplo como Filho de Deus.
Paulo escreve lá na carta aos Filipenses, aquele texto bem conhecido de Filipenses 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, aí, que sentimento houve em Cristo Jesus? Como é que Jesus era? O Evangelho de Mateus diz, Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso para as suas almas. Então, nós vamos aprendendo com Ele a ser filhos de Deus. Neste momento da leitura bíblica, nós também aprendemos a reconhecer as promessas que Deus fez. E também, naquele momento de leitura, nós temos respostas para muitas das nossas petições. E Ele traz paz ao nosso coração. Estamos aflitos? Sempre quando a gente tem esse momento com o Senhor, a gente pode estar aflito, chegar ali aflito. Mas a partir dessa comunhão, dessa união, a paz vai vir. Porque Jesus é o príncipe da paz, gente. Agora nós vamos ligar esse texto de Apocalipse 3:20 com o Salmo 23, 5 e 6. Vamos lá? Que tipo de mesa Jesus partilha conosco, gente? Lembram lá do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. E aqui está o nosso versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O que vocês entendem por Ele preparar uma mesa? É este momento de encontro. Neste momento de encontro, ali na mesa, o que é que acontece? Naquela conversa com Ele, naquele momento de intimidade, Ele revela para nós os inimigos internos, em primeiro lugar, que nós temos. O que são inimigos internos? Todos nós temos um resquício de medo dentro do nosso coração. Porque o medo vem desde o Éden. Desde que o Adão e Eva caíram em pecado, o medo foi a primeira emoção que passou a tomar conta do coração humano. E essa emoção primária, ela nos acompanha por toda a vida. Nós sempre temos algum tipo de medo que a gente precisa levar para Jesus. Às vezes é o medo de perder alguém, às vezes é o medo de não ser aceito, às vezes é o medo de não ser mais necessário. Quando a gente vai ficando mais velho, gente, como eu, você começa a pensar, poxa, será que eu ainda sou necessário? Os meus filhos já se casaram, já têm as suas vidas, estão tocando suas vidas, educando seus filhos e conduzindo. Será que eu ainda sou necessário na família? Isso é um medo que vem com o passar do tempo. Mas em cada etapa da nossa vida nós temos outros medos. E Jesus então nos mostra se nós estamos com medo de algo. E aí Ele diz, o perfeito amor lança fora o medo. Confie em mim, não tenha medo, eu estou contigo, não temas. Existem 365 versículos bíblicos com a expressão não temas, um para cada dia do ano. Sabiam disso? Então, gente, naquele momento, que outros inimigos internos nós temos que Jesus preparou a mesa, ou seja, a resposta, a solução, o encaminhamento. Nós podemos ter preconceitos, nós podemos ter julgamentos com relação às pessoas, nós podemos ter sofismas, ou seja, pensamentos enganosos, nós podemos ter expectativas frustradas. Isso é tudo interno. Mas nesse momento de mesa com Jesus, Ele revela o que está lá dentro de nós e Ele revela a solução, porque Ele tem resposta para tudo para nós. Mas também nesse momento de mesa, Ele
nos mostra os inimigos externos, as preocupações, as aflições com o trabalho, as aflições com o mundo, as aflições com o clima, as aflições com o futuro. Todos nós estamos aflitos com o nosso futuro, não estamos? Todos nós estamos apreensivos com o que vai acontecer com a nossa nação nos próximos meses, não é verdade? Mas se a gente senta na mesa com Jesus, a cada dia, se vocês estão acompanhando, eu estou postando todos os dias um texto bíblico para a gente orar e não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a palavra. Isso não significa ficar alheio ao que está acontecendo, mas enfrentar o que está acontecendo com a esperança de que o Senhor é Deus conosco. Então, esses inimigos externos, o Senhor ali na mesa, a palavra diz que Ele nos prepara uma mesa para enfrentarmos os inimigos externos e internos. E diz o seguinte, Ele nesta mesa, onde Ele então nos dá o pão da palavra para nós enfrentarmos esses inimigos internos e externos, Ele nos unge a cabeça com óleo. O que isso significa? O que é a unção da cabeça com óleo? É o Espírito Santo dando revelação da palavra que a gente acabou de ler ou acabou de receber. Porque não adianta a palavra sem a revelação do Espírito, gente. Se o Espírito Santo não nos ensinar como aplicar a palavra, ela é simplesmente uma palavra. Por que muitos teólogos conhecem de uma capa a outra da Bíblia, mas não têm confiança, não têm fé, não têm esperança? Sabem que está escrito, mas está escrito. Agora, quando o Espírito fala ao nosso coração, nós não temos o que temer. Então, essa unção com óleo, esta é a revelação que o Espírito nos dá da palavra que nós lemos nesse momento de comunhão. E aí, quando nós lemos essa palavra, e ela entra no nosso coração e traz a paz, ela traz a alegria. A continuação do versículo diz: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que cálice é esse? É o meu coração cheio de alegria. Porque cálice aponta para vinho. E o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu recebo a revelação da palavra de Deus para aplicar na minha vida, a alegria toma conta do meu coração. Porque aí vem cura, vem libertação, aí vem orientação. E esta alegria, ela transborda, ela contamina, ela contagia os que estão ao nosso redor. Alguém já disse para você: poxa, diante de todas as dificuldades, como é que você pode estar contente? Como é que você não está reclamando? Como é que você não está aí murmurando? Porque isso, porque a nossa confiança está no Senhor. Porque é Ele que tem cuidado de nós. Então, amados irmãos, vivendo assim, o versículo 6 aqui do Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando eu vivo nesta comunhão de mesa com Jesus, onde eu tiro o tempo para estar com Ele, onde eu abro a Bíblia para ler. Abrir a Bíblia, gente, não é escutar, não é ver no celular, é abrir aqui. Porque às vezes a gente está lendo o versículo daqui, de repente a outra página chama atenção, e era aquele que o Senhor vai ministrar no nosso coração. A Bíblia aqui nos dá a sequência quando nós abrimos a Bíblia de papel. Nós temos a sequência dos capítulos, nós vemos, nós até memorizamos a posição na página. Então, neste momento, quando nós temos esse momento de comunhão, quando nós vivemos essa comunhão com Jesus,
Aqui está escrito que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão. Vocês já perguntaram alguma vez por que a bondade e a misericórdia seguem? Ou seja, por que elas vêm atrás? Porque ela não diz que elas estão indo na frente, diz que elas seguem. Vocês já pararam para pensar? Eu perguntei para Deus, por que, Deus? Por que a tua bondade não vai na frente fazendo todas as coisas que eu preciso? Por que não é a tua misericórdia na frente? Sabe por quê? Porque o que vai na frente é a luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando eu leio, a lâmpada ilumina. E aí, a bondade vem como uma retaguarda, guardando as minhas costas para aqueles inimigos que vêm por trás e eu não vejo. Mas não só isso, vem deixando um rastro. A bondade e a misericórdia, elas vêm atrás de mim, elas vão deixando um rastro, uma marca. E este rastro, esta marca, é o legado que nós deixamos para as pessoas que vêm depois de nós. Eu tenho certeza que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vai fazer com que os meus filhos, os meus netos e até a 1000ª geração, se eles viverem até 1000 gerações, antes de voltar Jesus, eles vão saber que eu andei seguindo a palavra de Deus e que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus cuidaram de mim. Amém? Amém? Essa é uma esperança que enche o meu coração. Então, amados irmãos, vocês viram como a palavra vai se juntando? Vocês viram como o Antigo Testamento conecta com o Novo, como o Evangelho conecta com o Apocalipse? O Apocalipse fala do que há de vir. Fala de tempos futuros. O Evangelho fala de algo que aconteceu, mas que é presente, só que tudo é aplicável. Então hoje, a pergunta que fica para nós aqui, nessa reflexão, é como nós, e eu digo agora, vamos colocar no singular, como eu posso passar um dia sem ter um encontro com Jesus na mesa? Como eu posso fazer isso? Eu não posso viver sem fazer pelo menos 2 refeições por dia. O comum é fazer as 3, não é verdade? Para o nosso corpo físico ter forças para continuar. Mas e para que a gente tenha forças para continuar vivendo neste mundo que cada vez está mais difícil, gente? Como nós vamos ter força para, de fato, viver por toda uma eternidade? Sem nos alimentarmos de Jesus? Sem estarmos à mesa com Ele? Sem termos esse tempo com Ele? Então, gente, o que eu queria dizer para vocês é que fazer um devocional diário não é um peso, não é um incômodo, não é uma exigência. É um encontro com Jesus. Sentar-se à mesa com Jesus. Nós agora vamos fazer uma ceia. A ceia aponta para o pão. Quando nós pegarmos o pão ali, vamos nos lembrar da carne. Mas não é a carne física de Jesus, a carne que é a palavra de Jesus. E vamos, antes de a gente pegar o pão e comer, vamos nos colocar diante de Deus e pedir perdão, limpar os nossos corações. Amados, se nós não temos essa prática diária, nós precisamos confessar para Jesus. Jesus, eu não consigo ter, eu ainda não tenho, mas eu quero ter esse encontro. Gente, Ele está como na igreja de Laodiceia, hoje aqui, batendo na nossa porta. Nós somos casa espiritual. O apóstolo Pedro escreve na primeira epístola dele que nós somos casa espiritual, nós somos o templo do Espírito, diz o apóstolo Paulo. Nós somos casa espiritual e Jesus está batendo na porta da minha casa individual e me chamando. Eu tenho uma mesa para você. Eu quero receber de você e eu quero te dar.
para que a gente possa ser fortalecido e possa viver eternamente. Lá no capítulo 6 de João, Jesus diz assim: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Isto é o que Jesus quer conosco. Isto é permanecer na videira. A videira corre, a seiva da videira, que produz o fruto, a uva que produz o vinho, eles simbolizam o sangue de Jesus que nós vamos beber. E o pão é este pão da palavra, que é o corpo dele, que ele está dando, que ele já deu por nós e hoje ele está dando novamente, para que nós sejamos fortalecidos. Vejam como é séria a palavra. Quem não come e não bebe do meu sangue, não só é participar da ceia. Quando eu como da palavra a cada dia na mesa com ele, quando eu leio no meu devocional diário, eu estou me alimentando como nós vamos nos alimentar hoje. E ele ali está dando tanto a carne quanto o sangue na palavra, porque o sangue é o que nos purifica, a palavra é o que nos lava. Amados irmãos, Jesus disse que se nós não fizermos isso, nós não temos vida em nós mesmos. E se nós não temos vida em nós mesmos, nós não temos o que dar para ninguém. Esse texto do Evangelho de João aqui, que acabamos de ler, ele está entre a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus disse para os discípulos: onde será que nós podemos comprar pão para distribuir para essas pessoas que estão nos acompanhando? Na segunda, ele diz: deem vocês de comer. Por quê? Porque eles já sabiam que Jesus era o pão. E eles tinham o pão, não o físico, eles tinham o pão da vida para distribuir para as pessoas. Se nós não temos o pão a cada dia, fazendo parte da nossa alimentação espiritual, nós não temos o que dar. Se eu não tivesse lendo a palavra de Deus, eu não teria feito essa ligação entre esses textos bíblicos e eu não teria o que distribuir para vocês hoje. Mas, pela misericórdia de Deus, a cada manhã Ele fala comigo e a cada dia eu me alimento dele. E eu tenho que partilhar com vocês. Isso não é só para mim, isso é para todos. Então que assim seja, amados. Então nesse momento agora nós vamos tocar um louvor. Cada um pare para pensar em como tem vivido, em como entendia o devocional. Não é peso, gente. Não é peso. Não é cobrança. Eu não estou aqui cobrando nada de ninguém. É Jesus batendo na nossa porta e dizendo: eu quero receber algo de ti. E eu quero te dar a mim para vocês. No texto de Apocalipse 3, Jesus diz assim: ao vencedor, ou seja, aquele que abrir a porta para eu entrar da sua casa espiritual, pessoal, e sentar-se à mesa comigo, eu dar-lhe-ei a oportunidade de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós começamos esse culto falando que nós entronizamos Jesus através dos nossos louvores, não é verdade?
colocamos Jesus no seu trono nas nossas vidas e entre nós, mas Ele quer nos colocar com Ele no seu trono, através da comunhão diária. Amém? Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós te engrandecemos e te glorificamos, Senhor, porque tudo está aí, tudo está pronto. Nós temos o Espírito pairando sobre nós desde o dia do Pentecostes, sobre toda a carne, para que nós tenhamos revelação da tua palavra toda vez que nós nos sentarmos à mesa contigo. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por toda a providência que tu já tomaste e está tomando, para que nós tenhamos vida em nós mesmos e vida eterna, vida contigo. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos agora, nesse momento, enquanto o louvor vai tocando, nós queremos, Senhor, refletir e confessar para Ti as nossas fraquezas com relação a este encontro diário contigo. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós passamos o dia sem sequer lembrar que Tu anseias por um encontro conosco. Nós queremos Te pedir perdão e queremos limpar o nosso coração para nos aproximarmos da mesa e aí pegarmos o cálice, o fruto da videira, o vinho que simboliza o Teu sangue, pegarmos um pedaço de pão que simboliza a Tua carne, mas que simboliza a Tua palavra, e nos alimentarmos para sairmos daqui fortalecidos, para aprendermos a viver dia após dia, Senhor, em comunhão contigo, em comunhão de mesa. É isso que queremos, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo, neste tempo de reflexão agora, de introspecção, de confissão de pecados, de pedido de perdão, para limparmos o nosso coração. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Mostra a Tua graça, fala do amor do Pai,
que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue derramado, o sangue da nova e eterna aliança que tu derramaste por nós, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo perdão dos pecados. Tua palavra nos diz que se confessamos os nossos pecados a ti, tu és fiel e justo para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. E purificados, Senhor, nós temos força para prosseguir, Senhor. Nós podemos ser fortalecidos cada vez mais pelas tuas verdades, Senhor. Obrigada por isso. Neste momento, Senhor, nós, com gratidão por toda a tua palavra e por tudo que ela nos revela a teu respeito, nós queremos nos aproximar da mesa que tu preparaste hoje para nós comermos e bebermos, Senhor. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, assim diz o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, amados? Então vamos nos aproximar da mesa. Aqui nós temos cálice com o fruto da videira, temos o pão aqui. Vamos nos aproximar, cada um sai do seu lugar, com a certeza do perdão de Deus, com a certeza da purificação que foi feita através da palavra de Deus, através da confissão. E vamos cear, lembrando que o Senhor quer que façamos isso todos os dias. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve seria, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado,
Senhor, porque Tu lá na cruz, Tu pagaste o preço do nosso pecado. E lá na cruz, Senhor, Tu nos aproximaste do Pai, Senhor, porque Tu carregaste sobre Ti todos os nossos pecados. Morreste, Senhor, no nosso lugar, mas ressuscitaste para que tenhamos vida. Obrigada por isso, Senhor. É isso que queremos lembrar, que temos contigo uma aliança no Teu sangue e uma aliança no Teu corpo, uma aliança através da Tua palavra e da vida de amor que podemos viver celebrando o que Tu já fizeste por nós. Muito obrigada, Senhor. Neste momento nós queremos beber, comer do pão e beber do cálice, nos comprometendo, Senhor, contigo, dizendo: Senhor, nós queremos viver sim esta aliança cotidiana contigo. Queremos lembrar a cada manhã que temos um dia para sentar à mesa contigo. Em nome de Jesus, Senhor, faz-nos lembrados todos os dias de que Tu estás com uma mesa preparada diante dos nossos inimigos para nos dar fortalecimento e a vitória, em nome de Jesus. Amém? Podemos comer e beber. Dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. E nesse momento nós queremos sim, Senhor, nos abraçarmos aos outros, desejando que a paz de Cristo nos acompanhe durante toda essa semana e que nós possamos sim, a partir de hoje, ter uma nova vida com Cristo Jesus, todos os dias, comendo à mesa com Ele. Amém? Te amo, Deus. O Senhor te fortaleça em nome Tua de Jesus. graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és o meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão